Corrida dos ratos, o que significa? Essa é uma situação na qual as pessoas ou empresas estão presas em uma competição interminável e exaustiva para conseguir ganhar dinheiro, e para isso trabalham muito de modo excessivo e desgastante, mas ao mesmo tempo que ganha mais dinheiro, passam a ter mais ambição e acaba gastando tudo que ganhou. Logo, isso passa a ser um ciclo vicioso e nunca sai do lugar. Como resultado, não consegue atingir seus objetivos. Por isso, é preciso sair e fugir sempre deste ciclo para conseguir andar para frente e prosperar ao longo do tempo. Então, entenda agora o que é a corrida dos ratos, porque é fundamental evitá-la e como sair dela em 10 passos certeiros e práticos. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos. O que é a corrida dos ratos, porque é muito importante evitá-la e como sair dela em 10 passos práticos e assertivos. Então vamos lá. 1. O que é a corrida dos ratos? Basicamente, essa expressão significa ficar preso em um ciclo vicioso de trabalho incessante, buscando dinheiro apenas para pagar contas e acumular dívidas, sem nunca sair do lugar. Esse comportamento dificulta a acumulação de riqueza, tornando a pessoa ou a empresa escrava do dinheiro em vez de fazer o dinheiro trabalhar para ela. Em outras palavras, é um esforço intenso, porém sem um objetivo maior alcançado no final. Assim, quanto mais se ganha, mais se gasta. Literalmente, tudo que se ganha é gasto em coisas que podem ser supérfluas e que talvez não sejam necessárias. E acaba não tendo dinheiro para investir em coisas que podem trazer frutos e rendimentos ao longo do tempo, que realmente agregariam valor. Como resultado, as pessoas ou empresas acabam sempre tendo que trabalhar mais para pagar suas contas, já que não conseguem sair desse ciclo. Dessa forma, é uma metáfora que se baseia no comportamento dos ratos em um labirinto ou roda, correndo sem parar atrás de recompensas ou comida, mas sem realmente progredirem ou encontrarem uma saída. Esse termo foi popularizado pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que é um dos livros mais vendidos para empreendedores e profissionais. De certa forma, podemos dizer que essa expressão é frequentemente associada a contextos sociais e profissionais, nas quais as pessoas, e empresas também, se sentem presas em uma rotina agitada e competitiva, mas sem uma realização pessoal significativa. Além disso, é visto como uma crítica à cultura do trabalho excessivo, ao consumismo desenfreado e à busca por sucesso material, largando mão de uma vida mais equilibrada e com propósito, mesmo que inconscientemente. Dessa forma, o livro Pai Rico, Pai Pobre aborda também que a corrida dos ratos pode ser interpretada como uma mensagem para repensar prioridades, buscar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e encontrar significado em atividades que vão além das metas superficiais ou das expectativas sociais. Ou seja, incentiva a reflexão sobre a qualidade de vida e a busca por objetivos que se alinhem com valores e desejos mais autênticos de cada indivíduo. 2. Porque é muito importante evitá-la. A corrida dos ratos pode comprometer diversos aspectos importantes da vida, porque a obsessão com a corrida dos ratos muitas vezes leva a um estilo de vida estressante e desgastante, deixando pouco tempo para descanso, lazer e relacionamentos pessoais. Priorizar o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal é fundamental para melhorar a qualidade de vida. Ainda, a corrida dos ratos frequentemente está relacionada a um ciclo de dívidas, até porque o dinheiro é usado para pagar obrigações financeiras em vez de ser investido em oportunidades de crescimento ou em metas importantes. Dessa maneira, o foco exclusivo em pagar dívidas e sobreviver financeiramente pode limitar as oportunidades de prosperidade e crescimento econômico a longo prazo. Além disso, o estresse constante associado à corrida dos ratos pode ter impactos negativos na saúde física e mental, o que acaba aumentando o risco de doenças e problemas de saúde relacionados ao estresse. Ao mesmo tempo, ao ficar preso em uma rotina sem propósito claro, pode surgir uma sensação de falta de realização pessoal. Ou seja, buscar objetivos significativos e alinhados com os valores individuais ou da empresa é essencial para alcançar a realização pessoal ou empresarial. Andar sem rumo e sem objetivos claros pode levar ao desperdício de tempo e esforços em atividades que não trazem resultados significativos. Em outras palavras, sem perspectiva de crescimento no curto, médio e longo prazo.
Do mesmo modo, evitar a corrida dos ratos e adotar uma abordagem mais consciente em relação ao dinheiro permite trabalhar em direção à liberdade financeira, possibilitando escolher como e quando trabalhar e viver a vida de acordo com os próprios termos. Então, com isso em mente, evitar a corrida dos ratos é uma escolha importante para alcançar uma vida mais equilibrada, realizada e financeiramente estável, tanto na sua vida pessoal quanto em sua empresa. 3. Como sair dela em 10 passos práticos e assertivos. 1. Autoconhecimento. Basicamente, trata-se do conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela mesma. Desse modo, saber suas qualidades, desejos, ambições, limitações, fraquezas, comportamentos, enfim. Em outras palavras, o autoconhecimento é a consciência que temos de nós mesmos, ou seja, é conhecer a si mesmo, é o ato de olhar para você mesmo ou mesma. Fazendo isso, você terá uma base e direcionamento das suas características para entender como trabalhar seu desenvolvimento pessoal. E o mesmo vale para sua empresa. Analise profundamente o perfil, comportamento e propósito do seu negócio. 2. Defina o propósito. Procure definir, entender e enxergar bem o seu propósito, tanto da sua vida quanto do seu negócio. O propósito faz com que a gente acredite no caminho a ser seguido. Isso nos dá motivação e inspiração verdadeira todos os dias, aumentando sempre as nossas energias para conquistar nossas metas e objetivos. E uma maneira que pode te ajudar a encontrar e definir o seu propósito é o Ikigai. Ele é bem prático e muito profundo. Caso queira conhecer esse método, assista nosso vídeo sobre ele, clicando aqui em cima no link que deixamos na descrição. 3. Defina seus objetivos. O primeiro passo é definir muito bem seus objetivos, literalmente identificar onde deseja chegar. Isso servirá como um guia e direcional para focar suas estratégias em prol disso, ou seja, seu planejamento será bem mais coerente e assertivo. Neste momento, lembre-se de trabalhar metas e objetivos que sejam realistas, que, de fato, sejam possíveis de serem alcançados, sempre considerando a estrutura atual da sua empresa e seu respectivo poder de investimento. 4. Planejamento financeiro. Analise suas finanças e crie um plano para pagar dívidas, economizar e investir de forma inteligente. Lembre-se sempre que ter um controle financeiro é essencial para sair da armadilha financeira. 5. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Reserve tempo para descanso, lazer, hobbies e relacionamentos pessoais. Lembre-se de que a vida não se resume apenas ao trabalho. Trabalhando isso, saúde mental ficará em dia sempre. Ainda terá muito mais disposição, energia e motivação para realizar o seu trabalho. 6. Elimine o supérfluo. Identifique atividades e gastos que não contribuem para suas metas principais, reduza o consumo excessivo e simplifique sua vida. E faça o mesmo para sua empresa. Desse modo, conseguirá eliminar os pontos que não trazem frutos e focar naqueles que realmente trazem resultados positivos. 7. Aprenda a dizer não. Não se sobrecarregue com compromissos que não agreguem valor à sua vida. Priorize suas próprias necessidades e objetivos. No entanto, não deixe de valorizar aquilo que te faz bem, que te traga benefícios reais e de valor, mas sempre tenha o bom senso de julgar o que realmente vale a pena e que seja agregador. 8. Diversifique suas fontes de renda. Considere formas adicionais de ganhar dinheiro para não depender apenas de uma única fonte de renda, seja trabalhos extras, freelancers, investimentos, montar um negócio paralelo, enfim. Tente aumentar e diversificar a maneira de ganhar suas rendas. Dessa forma, não ficará dependente de apenas uma determinada entrada de dinheiro, e isso vale o mesmo para sua empresa. Crie frentes para conseguir obter mais entrada de dinheiro para o seu negócio. 9. Educação financeira. Aprenda e estude mais sobre finanças pessoais, investimentos e planejamento financeiro. Quanto mais conhecimento tiver, melhor poderá administrar suas finanças e tomar decisões informadas. E faça o mesmo para o seu negócio. Sempre se atualize para saber como ter uma boa gestão financeira do seu negócio também. E se quiser, temos um vídeo que mostra como ter uma boa administração financeira da sua empresa de um jeito bem coerente e lucrativo. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 10. Comprometimento, persistência e resiliência. Será através do comprometimento diário que os resultados aparecerão. Trabalhar duro e fazer alguns sacrifícios são pontos que o empreendedorismo exige, e muitas vezes o cansaço e frustrações aparecerão durante a nossa jornada. No entanto, o comprometimento precisa persistir. Em momentos negativos, tire lições e aprendizados disso, e trabalhe ainda mais para ajustar o que precisa e continuar o seu trabalho. O comprometimento precisa estar sempre na mentalidade, é isso que diferencia os que têm sucesso.
E é aí que entram a persistência e resiliência, que em poucas palavras, persistência é continuar tentando, mas de forma diferentes, até encontrar a maneira correta para dar certo, e não se abalar com os resultados negativos, quando eles aparecerem. E resiliência é a característica que faz uma pessoa superar adversidades e obstáculos, ou até lidar com mudanças inesperadas com certa facilidade. Em outras palavras, uma pessoa resiliente é flexível a adversidades. Portanto, ser persistente e resiliente são características muito presentes numa mente empreendedora de sucesso. Viu como a corrida dos ratos é bem prejudicial tanto para nós quanto para nossas empresas? Tenha em mente que, com dedicação e determinação, para implementar esses passos que mostramos aqui, você estará no caminho certo para fugir e evitar a corrida dos ratos. E assim, buscar uma vida mais realizada e equilibrada, tanto para o seu lado pessoal quanto para o seu negócio, pode acreditar. Por isso, se quiser entender mais sobre a corrida dos ratos, recomendamos muito conhecer o livro Pai Rico e Pai Pobre, que aborda esse assunto de uma maneira bem explicada e com essas dicas bem legais mesmo. Caso queira conhecê-lo, você pode clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição, combinado? E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é corrida dos ratos, por que é muito importante evitá-la e como sair dela em 10 passos práticos e assertivos. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.